Você já se perguntou, quem eram os gigantes que andaram sobre a terra antes do dilúvio? A Bíblia menciona sua existência em poucas linhas. Poucas, mas poderosas. O suficiente para deixar estudiosos, teólogos e arqueólogos desconcertados há séculos. Os Nefilins. Homens de estatura colossal. Seres de força descomunal. Criaturas que, segundo o livro de Gênesis, nasceram da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Mas, quem eram esses tais filhos de Deus? Anjos? Demônios? Seres caídos que desafiaram os limites celestiais? E o mais assustador, será que os Nefilins ainda existem? Algumas tradições judaicas afirmam que seus espíritos, aprisionados e corrompidos, tornaram-se os primeiros demônios a atormentar a terra. Outras correntes dizem que os descendentes dos Nefilins sobreviveram ao dilúvio, e deram origem aos gigantes enfrentados por Moisés, Josué e Davi. Essa não é uma história comum. É um mergulho profundo em um dos mistérios mais sombrios e esquecidos da Bíblia. Uma verdade escondida entre versos que muitos não ousam interpretar. Uma narrativa que atravessa o tempo, desde Gênesis até os dias de hoje. Prepare-se. Essa história não fala apenas de gigantes. Ela fala de corrupção espiritual, de um plano maligno para deturpar a criação de Deus. E de como, ainda hoje, essa semente de rebelião pode estar viva dentro de nós. Se você pensa que conhece a Bíblia, se acredita que o mal se esconde apenas nas sombras visíveis, espere até ouvir a história completa dos Nefilins. Assista até o fim, porque ao final desta história haverá uma oração poderosa que vai despertar seu espírito e fortalecer sua fé. E se essa história mexer com você, se fizer seus olhos se abrirem para algo maior, não se esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho e comente. Você acredita que os Nefilins existiram? Ou acredita que ainda estão entre nós? Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho. Fique até o final e receba a oração que vai tocar sua alma. Era um tempo de silêncio divino. Um tempo em que os homens multiplicavam-se pela face da terra, construindo suas famílias, suas casas, seus sonhos. Mas também um tempo em que a corrupção crescia como uma praga invisível. Era o mundo antes do dilúvio. Um mundo que existiu muito antes de Noé construir a arca. A humanidade andava sem freio. Cada geração se afastava um pouco mais dos caminhos do Criador. E nesse cenário distorcido, onde os valores se perdiam e a carne dominava o espírito, algo sobrenatural aconteceu. O livro de Gênesis, capítulo 6, nos oferece apenas um vislumbre. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Esses gigantes eram os Nefilins, palavra que pode significar os caídos, ou os derrubadores. Eles não eram apenas grandes em estatura. Eram seres de força brutal, inteligência aguçada, e espírito corrompido. E muitos acreditam que sua origem não era completamente humana. Segundo algumas interpretações antigas, os tais filhos de Deus eram anjos caídos, seres espirituais rebeldes, expulsos dos céus por desafiar a ordem de Deus. Eles não apenas observaram os humanos com inveja. Eles desejaram o que era terreno. Eles invadiram o que era sagrado. E, ao se deitarem com mulheres humanas, geraram aberrações, híbridos, que jamais deveriam ter existido. Nesse contexto nasce o personagem central da nossa história, Enoque. Homem justo. Profeta. Ele andava com Deus em meio a uma geração perversa. E foi ele um dos primeiros a denunciar os atos dos vigilantes caídos. Foi ele quem viu os planos do céu e do inferno em conflito. Nos livros apócrifos, especialmente o livro de Enoque, rejeitado por muitos, mas citado por outros como revelador, há registros de como esses anjos ensinaram feitiçarias, astrologia, armamento e sedução aos humanos. Eles mudaram o destino da civilização. Corromperam a essência da criação. E o juízo de Deus estava vindo. O próprio Enoque foi retirado da terra para não provar a morte. Mas antes, ele deixou avisos, advertências. E a certeza, os Nefilins não seriam esquecidos. Eles eram a razão do dilúvio? E se foram destruídos, por que Davi ainda enfrentou um gigante chamado Golias séculos depois? O mistério só começou. E o que vem a seguir, vai abalar as fundações da sua fé. Os relatos sobre os Nefilins não pararam em Gênesis. A Bíblia é sutil, mas certeira.
como se deixasse pistas, espalhadas em capítulos e versículos, esperando por olhos espiritualmente despertos para perceber. Após o surgimento dos Nefilins, a humanidade mergulhou ainda mais fundo na corrupção. Deus viu que toda imaginação do coração humano era continuamente má. E então, decidiu varrer da face da terra toda a carne, com exceção de um homem justo, Noé. Mas surge a pergunta: se os Nefilins foram destruídos no dilúvio, como surgiram outros gigantes depois dele? A resposta está nas entrelinhas. O livro de Números, capítulo 13, nos transporta para outro momento-chave. O povo de Israel havia saído do Egito, e Moisés envia 12 espias para reconhecer a terra prometida. Eles retornam, aterrorizados, dizendo: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13:33. Gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Mesmo após o juízo do dilúvio, eles estavam lá. Muitos teólogos se dividem. Teriam alguns genes dos Nefilim sobrevivido por meio da esposa de Cão ou de outros descendentes? Ou os anjos caídos voltaram a descer, novamente cruzando limites espirituais para gerar novos híbridos? O fato é que os gigantes existiam. E não eram apenas grandes em tamanho. Eles dominavam territórios inteiros. A Bíblia cita os Enaquins, os Refães, os Emins e os Zanzumins, todos descritos como povos de grande estatura. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11 fala sobre Og, rei de Bazã. Porque só Og, rei de Bazã, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon? De 9 covados o seu comprimento, e de 4 covados a sua largura. Ou seja, mais de 4 metros de comprimento. E então, surge o mais famoso, Golias de Gate, desafiador de Israel, portador de armadura de bronze, temido até pelos guerreiros mais experientes, mas derrubado por um jovem pastor com uma funda, Davi, cheio do Espírito do Senhor. Mas Golias não era único. Segundo 2 Samuel 21 e 1 Crônicas 20, ele tinha irmãos gigantes, 4 deles, e todos foram mortos por homens de Deus. O confronto entre a linhagem da promessa e a semente dos caídos continuava, de geração em geração. Um conflito espiritual que ultrapassava as batalhas físicas. Mas o que ninguém esperava é que esses gigantes não eram apenas fruto de carne e sangue. Eram manifestações de uma corrupção espiritual mais profunda. O livro de Enoque, apesar de não estar no cânon oficial, descreve com clareza o que aconteceu após a morte dos Nefilins. E agora os gigantes que nasceram dos espíritos e da carne serão chamados de maus espíritos sobre a terra. Ou seja, seus corpos foram destruídos, mas seus espíritos ficaram presos no mundo, sem lugar no céu nem na terra. Eles se tornaram demônios. Sede infinita, fome de destruição, desejo de possuir corpos humanos novamente. E é por isso que, até hoje, a batalha espiritual continua. O que era físico se tornou espiritual. O que era visível se tornou invisível. Mas o perigo nunca desapareceu. Imagine isso. Você está no campo de batalha. O chão treme. O ar se torna pesado. Diante de você, um ser de quase 3 metros de altura. Olhos frios. Armadura reluzente. Uma lança do tamanho de um poste. Golias. Um descendente direto dos antigos gigantes. Mas essa cena vai além de um simples duelo. É o reencontro de duas linhagens. A linhagem dos caídos. E a linhagem da promessa. Davi, o menor dos irmãos. O esquecido no campo. Surge como instrumento divino. E quando ele enfrenta Golias, não é apenas Israel contra os filisteus. É o céu contra as trevas ancestrais. E Davi vence. Mas agora imagine algo ainda maior. Revelações escondidas nas escrituras e em escritos antigos sugerem que a corrupção dos Nefilins não foi um erro isolado no passado. Foi um projeto diabólico. Satanás sabia que o Messias viria da descendência de Eva. E, então, buscou corromper a genética humana. Misturar o sangue. Alterar a essência da criação. Porque se a linhagem fosse totalmente corrompida, o Salvador jamais poderia nascer. Era um plano invisível, espiritual, mas eficaz. Foi por isso que Deus agiu com severidade no tempo do dilúvio. E foi por isso que os israelitas receberam ordens tão rígidas ao entrar na terra prometida. Destruam todos os moradores.
Não se misturem. Não tomem suas filhas. Não deixem vivos. Hoje, muitos leem isso com estranhamento. Mas por trás dessas ordens estava a proteção da promessa messiânica. Deus não estava apenas limpando a terra. Ele estava preservando o caminho do Salvador. E aqui está o ponto alto. O conflito dos Nefilins não terminou com a morte deles. O espírito da rebelião, da corrupção, continua ativo. Esses espíritos imundos, como Jesus os chama no Novo Testamento, não apenas sobrevivem, mas buscam habitar em corpos humanos, influenciar governos, destruir famílias, contaminar gerações. Eles se escondem na cultura, na vaidade, no orgulho, na sede por poder, no desejo de ser como deuses. O mundo de hoje pode não ter gigantes visíveis de 4 metros, mas enfrenta forças espirituais com o mesmo DNA de rebelião. E é nesse ponto que a história vira um espelho. Porque talvez, o maior campo de batalha contra os Nefilins não seja no passado, nem no exterior, mas dentro de cada um de nós. À medida que as sombras do passado se alongam sobre o presente, o desfecho desta narrativa se torna o ponto final de um conflito milenar que transcende a mera existência de gigantes corpóreos. O confronto não se deu apenas em campos de batalha antigos, mas dentro da alma dos homens e na própria essência da humanidade. Agora, diante dos vestígios de uma linhagem corrompida, a luta entre a luz de Deus e as trevas dos Nefilins chega a um clímax final que ecoa através dos tempos. Enoque, o profeta que ousou alertar a humanidade, reaparece em visões e mensagens, lembrando os fiéis que a proteção divina sempre prevalecerá sobre as forças de corrupção. Ele simboliza a esperança e a justiça divina, guiando os escolhidos a se afastarem dos caminhos da decadência. Os registros apócrifos e as tradições orais sussurram que, mesmo após o dilúvio e as batalhas travadas contra os gigantes, os espíritos dos Nefilins nunca foram completamente erradicados. Estes espíritos, sedentos por poder, procuram novas formas de manifestar sua influência, inserindo-se nas instituições, nos corações e nas mentes daqueles que se afastam da verdadeira fé. Num cenário contemporâneo, onde o materialismo e a arrogância parecem ser as bandeiras dominantes, o legado dos Nefilins desperta um alerta inconfundível. Seus resquícios continuam a se infiltrar pelas fissuras de uma sociedade que esqueceu o valor da humildade e da retidão. Este desfecho revela que o verdadeiro gigante a ser enfrentado não é aquele de proporções físicas, mas o espírito de rebelião e orgulho que persiste em cada ser humano, afastando-os da comunhão com o divino. Na penumbra de uma noite silenciosa, onde as estrelas parecem recuar perante o brilho de uma verdade oculta, um grupo de fiéis se reúne para uma vigília. Ali, entre orações e cânticos de louvor, eles reconhecem que a batalha não é apenas contra entidades ancestrais, mas contra os próprios vícios e tentações que assombram o coração humano. Esse encontro torna-se um símbolo de renovação, uma chance de restabelecer os caminhos da fé e da retidão. Enquanto os fiéis clamam pela intervenção divina, o céu se rasga em um espetáculo de luz e escuridão, como se a própria natureza estivesse em sintonia com a luta eterna entre o bem e o mal. É neste momento que uma mensagem se desdobra. A herança dos Nefilins não é um fardo inescapável, mas um aviso urgente para que a humanidade escolha seu destino. O desfecho mostra que os gigantes, em sua essência, eram reflexos da própria queda do homem, uma lembrança de que, quando a fé se abala, as trevas ganham terreno. Porém, como em toda história de redenção, há sempre uma saída. A chama da esperança, reacendida pelas orações sinceras e pelo compromisso com Deus, tem o poder de transformar até mesmo os mais sombrios dos legados. A verdade revelada no confronto final é que a fé verdadeira possui a força para banir as sombras e restaurar a ordem divina na Terra. O legado dos Nefilins, com toda a sua magnificência e miséria, serve de alerta para que cada indivíduo lute contra suas próprias fraquezas e resgate a pureza da essência humana. Este desfecho reafirma que, mesmo quando o mal parece imperar, há sempre um chamado para a luz. A mensagem é clara, a batalha espiritual continua, mas o poder de Deus se manifesta de formas surpreendentes para proteger e guiar aqueles que buscam a verdade. A herança dos gigantes não define o futuro, mas sim a resposta daqueles que se erguem em fé contra as trevas que tentam corromper a criação. A história dos Nefilins nos revela mais do que fatos antigos e registros bíblicos misteriosos. Ela nos mostra que a maior batalha da humanidade não é contra gigantes de carne, mas contra forças espirituais que tentam, todos os dias, desfigurar aquilo que Deus criou com perfeição. Quando olhamos para o passado, vemos civilizações inteiras sendo influenciadas por aquilo que parecia sobrenatural. Anjos caídos, gigantes,
corrupção genética, destruição. Mas hoje, o cenário não mudou tanto quanto imaginamos. Ainda há espíritos agindo. Ainda existem tentações tentando nos afastar da presença de Deus. Ainda há gigantes que precisamos derrubar. Gigantes como o medo, o orgulho, o pecado, a vaidade e o ego. A história dos Nefilins ecoa como um alerta espiritual. Ela nos convida a vigiar, a manter o coração puro, a rejeitar qualquer forma de rebelião contra o Criador. Porque o mesmo Deus que julgou aquela geração corrompida com o dilúvio, é o Deus que ainda observa os corações hoje. Mas ele também é o mesmo que levantou Noé, livrou Davi, deu visões a Enoque, e revelou os segredos do oculto para os que o buscam com sinceridade. Você não precisa ser grande aos olhos do mundo. Você só precisa ser fiel aos olhos de Deus. Porque os gigantes caem, mas os que confiam no Senhor permanecem de pé. Por isso, guarde essa mensagem. Não temos gigantes que se levantam contra você. Tema viver sem a presença de Deus. Porque a ausência de fé abre portas que deveriam estar fechadas. Mas quando você se reveste do Espírito de Deus, nem mesmo os maiores nefilins espirituais podem te deter. Antes de encerrar este vídeo, fica um convite sincero. Se essa história te despertou, te tocou ou te ensinou algo novo, comente aqui embaixo. Seu comentário pode alcançar outras vidas. Pode abrir os olhos de alguém que ainda vive adormecido espiritualmente. E claro, se inscreva no canal. Ative o sininho. Aqui, cada vídeo é uma jornada, uma batalha, uma revelação. E agora, como prometido, fique com a oração final. Feche os olhos, abra o coração e permita que Deus fale contigo de forma sobrenatural. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento sagrado, eu me coloco diante da Tua presença, não como alguém perfeito, mas como um filho sedento. Sedento por discernimento, sedento por libertação, sedento por Ti. Hoje, Senhor, ouvimos sobre gigantes. Não apenas os de carne e osso, mas aqueles que se levantam dentro de nós. Gigantes que tentam paralisar nossa fé, roubar nossa esperança e distorcer nossa identidade. Mas em Teu nome, Senhor Jesus, eu declaro: nenhum gigante permanecerá de pé diante do Teu poder. Assim como Davi venceu Golias com uma funda, eu creio que posso vencer com a Tua palavra. Assim como o Teu povo atravessou muralhas e enfrentou inimigos maiores, eu sei que posso resistir, mesmo quando tudo parece me empurrar para o abismo. Pai, guarda meu coração da corrupção espiritual. Livra-me das sementes dos caídos, que tentam germinar em forma de orgulho, vaidade, luxúria e rebeldia. Ensina-me a reconhecer quando estou sendo seduzido por promessas que não vêm de Ti. Abre os meus olhos para enxergar além da aparência. Dá-me o discernimento para ver o mundo espiritual como ele é, e não como o inimigo tenta disfarçar. Espírito Santo, habita em mim com autoridade. Faz morada onde antes havia medo. Cria coragem onde só existia dúvida. E derrama sobre mim o poder que vem do alto. Hoje, eu declaro que a linhagem de Cristo corre em meu espírito. Eu sou herdeiro da promessa. Sou o templo do Deus vivo. E nenhuma força das trevas pode anular o destino que o Senhor escreveu para mim. Os nefilins foram grandes, mas o meu Deus é infinito. Os caídos tentaram corromper, mas o Teu plano foi consumado na cruz. Hoje eu me levanto, como guerreiro, como adorador, como alguém que carrega o sangue do Cordeiro sobre a alma. Que toda maldição antiga seja quebrada. Que toda herança espiritual negativa seja arrancada. E que eu seja cheio da Tua presença, do Teu poder e da Tua direção. Fortalece-me, Pai. Porque os gigantes ainda tentam se levantar. Mas eu escolho confiar em Ti. Eu escolho andar em santidade. Eu escolho ser Teu. Em nome de Jesus. O nome acima de todo nome. O nome diante do qual todos os gigantes espirituais se dobram. Eu oro. Eu creio. Eu declaro. Amém.